Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar com cada um de vós. Estamos contentes que possam estar connosco de alguma maneira e acompanhar-nos neste nosso tempo de comunhão e de alimento espiritual neste domingo de manhã. Como os irmãos sabem, e é notório, é hoje um problema mundial. A Organização Mundial de Saúde decretou uma pandemia a respeito do coronavírus. Em Portugal, nosso governo tomou decisões bastante sérias para tentar conter o espalhar da infecção e a Direção-Geral de Saúde já desde o início da semana tinha lançado uma diretiva na qual aconselhava que reuniões com 150 pessoas ou mais pudessem ser adiadas ou canceladas. Foi nesse sentido que, procurando ser obedientes às autoridades, como a Palavra de Deus nos diz, que nós decidimos cancelar as nossas atividades presenciais. As nossas instalações não estarão abertas durante estas 2 semanas, procurando nós também desta maneira contribuir, por um lado, para a proteção dos membros da nossa igreja e os nossos visitantes, mas também de alguma maneira para participar deste processo de evitar que haja maior contaminação. No entretanto, nós entendemos a necessidade e a importância de termos a palavra do Senhor, podermos de alguma forma, mesmo que suave, estarmos juntos. E por isso, através dos meios que são hoje acessíveis, nós vamos estar convosco nos nossos horários de culto e fora deles, evidentemente, que vão poder ter acesso também a este material para que os irmãos, de alguma forma, possam receber aquilo que é o alimento espiritual e nós possamos estar um bocadinho juntos. Nós gostamos de cantar porque entendemos que os hinos, na sua letra, na sua poesia, também nos ajudam. E neste tempo em que nós estamos também com alguma ansiedade, alguma preocupação no ar, nós precisamos descansar no Senhor. E por isso eu vou convidá-lo a que possa lembrar-se da letra deste hino e se quiser aí em casa também pode cantar junto. A letra será projetada para que possa participar e nós vamos cantar este hino tão bonito, tão significativo, que nos diz que nós devemos descansar, descansando no poder de Deus. Tem meu coração descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus. Descansando no poder de Deus, sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus, nos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Tenho paz e amor junto a meu Senhor, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá,
Que bom é que nós podemos saber que há um poder muito superior ao nosso no qual nós podemos descansar. E nas horas de dificuldade, nas horas de ansiedade, é importante descansar no poder deste que realmente controla todas as coisas. Descansar no poder de Deus. Se nós pararmos hoje qualquer pessoa na rua, se bem que se calhar não vamos encontrar muitas, mas pronto, e perguntarmos às pessoas o que é que o mundo neste momento precisa, o que é que a humanidade neste momento necessita, é muito provável que seja relativamente fácil sabermos qual a resposta principal. As pessoas neste momento estão tão focadas, o assunto parece que é sempre o mesmo, não se fala quase de mais nada, que nesta hora a resposta seria não, o que o mundo precisa neste momento é de uma vacina para proteger contra o coronavírus. Se amanhã aparecer alguém que diga não, eu consegui desenvolvê-la, está aqui, certamente serão, enfim, nem faço ideia de quantos milhões serão, mas será uma fortuna considerável e o mundo inteiro vai rejubilar porque haverá uma vacina para proteger contra esta doença que está a provocar toda esta alteração a nível mundial, de forma muito significativa na Europa. Mas a pergunta é importante. O que é que o mundo realmente precisa? Qual é a maior necessidade da humanidade hoje? Uma vacina contra o coronavírus? Será? Nós queremos olhar para a palavra do Senhor e procurar perceber o que é que a Bíblia nos ensina sobre a matéria. E há um texto, entre muitos, que podemos ler, que é muito interessante e pode nos ajudar a responder a esta questão, para nós individualmente e para aqueles com quem estamos a conviver. Eu estou a falar do Evangelho de Marcos, capítulo 2, o texto em que nós encontramos um episódio narrado pelos vários evangelistas, um episódio muito significativo, um milagre de Jesus muito marcante, porque foi realizado num contexto em que muita gente estava a assistir. Portanto, havia muitas testemunhas oculares e este relato é descrito nos Evangelhos numa altura em que a grande maioria destas testemunhas ainda estaria viva e poderia confirmar ou não a existência do milagre. E, portanto, é uma segurança para nós esta descrição, porque temos a certeza de que é algo que realmente aconteceu. O relato bíblico diz o seguinte, no Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 2, versículo 1, diz assim: Dias depois, Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzido um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes Jesus, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que ele fala deste modo? Isto é blasfémia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, do mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. É um episódio conhecido, esta história do Evangelho, e eu queria meditar connosco só um pouquinho sobre ela. O momento se dá em Cafarnaum, a cidade onde Jesus estava, digamos, a ter o seu quartel-general. Jesus era alguém conhecido na Galileia, ele tinha crescido em Nazaré. Nazaré era uma aldeia muito pequenina, sem grande importância. Cafarnaum era um bocado maior, era um dos centros de coleção, de recolha de impostos mais significativo na região da Galileia. Sabemos, pelos estudos arqueológicos, que a cidade de Cafarnaum era uma cidade pequena, teria entre 2 a 3 mil habitantes, era formada por 2 partes, uma parte mais próxima ao mar da Galileia, era mais simples, mais pobre, onde morariam as pessoas mais simples, e um bocadinho mais afastado do mar haveria a zona um bocadinho mais chique, digamos, da cidade,
onde as casas tinham um aspecto mais parecido com o romano ou o grego. Nesta zona mais pobre, onde provavelmente Jesus estava hospedado, também sabemos pela arqueologia que as casas estavam organizadas 3 a 4 juntas e entre elas haveria uma espécie de pátio comunitário. É neste pátio, provavelmente, que temos a multidão descrita nesta história. As casas eram pequenas, não daria para mais do que, sei lá, talvez 3 dezenas, dificilmente mais do que isto dentro da casa. E haveria então muita gente à janela, muita gente na porta do lado de fora, e havia um grupo significativo de pessoas, o que significa que devemos contar aqui com algumas centenas de pessoas à volta da casa, acompanhando o que está a acontecer. Nós podemos identificar facilmente nesta passagem 3 grupos de pessoas. Havia os discípulos de Jesus, os seus amigos, as pessoas que eram próximas de Cristo, que estavam reunidas, provavelmente muito próximas de onde Jesus estava dentro da casa assentado, e que o estavam ouvindo e aprendendo com ele. Havia um segundo grupo, que seriam os antagonistas. Eram os escribas e fariseus, que estavam já nesta altura, no início do ministério de Jesus, a fazer uma espécie de teste, a avaliar quem ele era. Ele estava a mexer com a população, as pessoas estavam a juntar-se e eles, como depositários da lei, digamos assim, os mestres do povo, eles queriam saber quem é este novo Messias, este novo profeta, o que é que ele diz. Precisamos controlar, monitorar aquilo que ele está a falar. E haveria um terceiro grupo, provavelmente o maior grupo, que era o povo em geral, movido pela curiosidade, pelo interesse, tinham ouvido falar em Jesus, ele ensinava de forma muito interessante, era muito poderoso nas suas palavras e, sobretudo, fazia milagres e as pessoas queriam ver alguma coisa extraordinária que pudesse acontecer. É neste contexto, ou seja, este é o ambiente que está criado. E neste contexto aproxima-se um novo pequeno grupo, composto por 4 homens que carregam uma maca onde está um doente. Este doente não tem condições de se mover sozinho. Pelo texto sozinho, nós não conseguimos saber o que é que este homem tinha, o que é que ele teve. Ele teve um AVC e ficou incapacitado de se mover. Ele estava com uma doença crónica grave, já num ponto em que não se conseguia movimentar. Ele tinha alguma doença reumatológica degenerativa que o fez ficar incapaz de se mexer. Ele teve alguma queda, caiu, magoou-se, fraturou a espinha e por isso não conseguia se movimentar. Não sabemos. O que sabemos é que ele está de tal maneira que não consegue se mexer. Ele tem que ser transportado. Nem sequer ele pode ser ajudado a mexer-se. Não, ele não consegue se mover. Ele tem mesmo que estar acamado e estes amigos, que são realmente amigos, estão muito preocupados com ele, querem uma solução e entendem, por aquilo que já ouviram, que Jesus poderá ser uma solução para o problema do seu amigo. Então eles levam o seu amigo até Jesus. Estão a aproximar-se do local. Sabia-se, quando Jesus estava em Cafarnaum, que era naquela casa que ele estava. O texto somente diz que ele estava na casa, não diz qual. Muita gente acredita que era a casa de Pedro, porque Pedro era de Cafarnaum e seria a pessoa que receberia a Jesus, mas nós não sabemos. Só que há um problema, quando eles aproximam-se, há uma multidão, não há como chegar, não é? Há tanta gente e uma maca com, enfim, um doente precisa de espaço para se movimentar, eles simplesmente não têm como chegar a Jesus. Então o que é que eles fazem? As casas naquele tempo eram formadas normalmente por muito simples, com um cômodo básico, não havia separação de quartos como nós temos, mas normalmente as casas não tinham um telhado em ângulo, era um telhado plano, era uma espécie de terraço na parte de cima. E os telhados das casas eram feitos de forma muito simples, havia algumas vigas de madeira e havia palha e algum estuque para proteger, portanto era algo muito simples. Também era comum que houvesse uma escada do lado de fora para dar acesso a esta varanda ou este pátio superior, aonde se levaria alguma coisa para secar. Podia ser peixe, estamos em Cafarnaum, próximo do mar, podiam ser alguns cereais e era aí que as pessoas também ficavam às vezes no fim do dia, porque sendo muito quente, a parte de cima do pátio era mais alegre e era também um pouco mais fresquinha. Eles arranjam maneira de subir até à parte de cima. Chegam ao local e calculam onde Jesus está sentado. E aproximando-se deste local onde Jesus está sentado, eles começam a tirar o estuque e a palha e abrem um buraco significativo
para poder fazer descer o seu amigo e a maca. Isto perturbou muito a reunião. Estão a ver, não é? Estamos sentados e de repente começam a cair coisas do teto. É muito desagradável. Certamente as pessoas de dentro ficaram incomodadas, certamente muita gente reclamou. Podemos imaginar que lá dentro tudo foi interrompido. O ensino que Jesus está a dar às tantas não pode ser seguido, não há como continuar a ensinar ou a ministrar quando de repente há uma quantidade de telhado a cair e abre-se um buraco e começa-se a descer uma maca. Portanto, tudo está interrompido e a expectativa geral é que resposta Jesus vai dar a esta situação. Ele vai se chatear, ele vai chamar a atenção das pessoas, ele vai dizer a elas, vocês não têm respeito nenhum, como é que podem fazer uma coisa destas? Ele vai curar este homem, enfim. O que é que este homem precisava? Qual era a sua maior necessidade? Por que é que ele foi levado pelos seus amigos a Jesus? E a resposta parece óbvia. Ele é paralítico, Senhor, ele precisa andar. Ele está doente, ele precisa ser curado. O seu problema maior é isto que ele necessita agora. Então, todos estão virados para Jesus à espera que Jesus dê a solução daquilo que toda a gente entende que é o problema principal. E o que é que Jesus faz? O texto é simples porque diz de forma muito clara que Jesus vira-se para aquele homem e a primeira coisa que Jesus lhe diz é: perdoados são os teus pecados. E imediatamente cria-se um burburinho e uma confusão à volta. Provavelmente parte da dificuldade das pessoas foi: mas Senhor, não é isto que nós queremos, não é isto que nós precisamos. Fizemos um esforço enorme de trazer o homem até aqui, porque ele precisa ser curado. Esta é a necessidade maior dele, não é? Quase que diríamos assim: Senhor, é isto que realmente precisamos, é de cura. E Jesus sabe que o homem está doente, é óbvio. Jesus sabe que eles estão à procura de cura, é evidente. Jesus sabe que este homem quer ser curado e ele tem poder para o curar. Mas o Senhor sempre atende às necessidades pela sua verdadeira ordem de prioridade. E a maior necessidade deste homem não era a cura física, era a paz com Deus. O que este homem precisava era que os seus pecados fossem perdoados, porque os seus pecados o separavam de Deus. E este era o seu maior problema. Ele podia morrer doente e, estando separado de Deus, ia ficar separado de Deus eternamente. Ou ele podia ser curado e depois morrer mais tarde, tendo voltado a andar e podendo fazer uso dos seus movimentos e da sua liberdade, mas sem paz com Deus. Ele está perdido eternamente. E esse é o seu maior problema. E Jesus não aborda os problemas pela ordem errada. Ele trata a necessidade pela sua prioridade. E ele diz: a tua prioridade é paz com Deus. A tua maior necessidade é perdão dos teus pecados. Então eu vou tratar daquilo que é mais importante primeiro. Amigo, perdoados são os teus pecados. É claro que os escribas e fariseus ficaram felicíssimos. Eles estavam à procura de perceber quem era Jesus e já tinham muita desconfiança. Na verdade, o que eles tinham era inveja, porque Jesus despertava multidões e as pessoas iam a Cristo com um entusiasmo que não iam ouvir os escribas. E, portanto, já havia aqui muita dor de cotovelo. E eles querem apanhar alguma coisa para poder acusar Jesus. E Jesus lhes dá digamos, de mão beijada, não é? Eles, espetáculo, este homem agora forneceu-nos o que nós queríamos, não é? Ele deu-nos a base para nós podermos o acusar. Então ele diz: perdoados os pecados. Mas isto também é maluco. Isto é blasfémia. Só Deus pode perdoar pecados. Isto não pode ser. Vamos aproveitar já agora. Atenção, eles estão a pensar nisto. Mas Jesus sabe o que eles estão a pensar, porque ele é Deus e ele lê os pensamentos. E, portanto, Jesus diz a eles: vocês são mesmo covardes, não é? Vocês pensam, já estão a arquitetar na vossa mente a acusação contra mim, mas não têm coragem de me abordar sobre o assunto. Vocês estão a discutir no vosso coração a respeito do perdão e a dizer assim: eu não posso perdoar pecados porque só Deus pode fazer isto. Então porquê é que vocês não o dizem? Ok, de facto, perdoar pecados é uma coisa subjetiva, não é visível, ninguém pode saber se aconteceu ou não, mas então vamos lá, vamos pensar numa outra coisa que só Deus pode fazer. O homem é paralítico, ele não consegue se mexer. Quem é que o pode curar? Só Deus. Muito bem. Então, para que vocês percebam que está aqui o poder de Deus, que é capaz de perdoar pecados,
eu também vou fazer agora algo que só Deus pode fazer. E então Jesus vira-se para o homem e diz, amigo, levanta-te, toma a tua cama e vai-te embora. E o homem, naquele exato momento, levantou-se, sozinho, não somente com forças para cambalear, mas capaz de erguer-se, tomar o seu leito, colocar debaixo do braço e sair diante da multidão, que espantada começa a adorar a Deus, porque nunca tinha visto nada igual. Com isto, Jesus provou que de facto era Deus, capaz de fazer um milagre que ninguém podia fazer, mas também capaz de perdoar pecados, o que ninguém pode fazer. Estamos a viver um momento de pandemia. O que é que o mundo mais precisa neste momento? Uma vacina para o coronavírus? Não. O que o mundo mais precisa é paz com Deus. A razão principal para a histeria que estamos a verificar, e não temos dificuldade em dizer que realmente é, deste pânico absoluto que se tem instalado, a razão principal para isto é falta de paz com Deus. É falta de preparação para encarar as realidades e, sobretudo, para pensar na possibilidade de deixar este mundo. Todas as estatísticas e estudos que têm sido feitos sobre este vírus nos dizem que a esmagadora maioria, mais de 80% das pessoas que eventualmente ficam contaminadas, ou não vão dar por isso, ou vão ter um quadro tão leve que não vão precisar do médico. Este é o que os números dizem. Uma percentagem pequena, entre 10% a 15% das pessoas, eventualmente precisará de recorrer ao médico, porque vai ter um quadro com uma infecção respiratória, com alguma tosse, dificuldade em respirar, e vão precisar de alguma ajuda médica. Cerca de 5% das pessoas precisarão eventualmente de hospitalização e de alguma ajuda superior para poder vencer a dificuldade. E, de facto, sabemos que há uma percentagem pequena daqueles que são infectados que eventualmente poderão morrer. Sobretudo pessoas idosas, doentes crónicos. Não estamos a desprezar de forma nenhuma isto, mas estamos a questionar se realmente há motivo para tanto pânico. O que é que o mundo precisa hoje? O mundo precisa hoje de saber que o seu maior problema é o seu pecado, que o separa de Deus e que o faz viver esta ansiedade, esta angústia, e que o faz viver desesperado diante da possibilidade de algum risco de poder vir a perder a vida. O que o mundo hoje precisa é saber que só há uma solução para o nosso problema maior, que é o pecado, e esta solução é Jesus. O que o mundo precisa saber é que a sua maior dificuldade é estar separado do Criador, e a única maneira de voltar a estar com Ele é crer naquilo que o próprio Criador nos ofereceu de salvação, que é paz com Deus através do sacrifício de Jesus. Jesus é aquele no qual nós encontramos paz com Deus, porque Ele veio para tomar a nossa morte. Ele veio para viver a nossa angústia, a nossa separação de Deus. E ao sofrer e morrer na cruz, Ele fez tudo o que era preciso para que nós possamos voltar a estar em paz com Deus. O homem que entende isto, reconhece que precisa de perdão dos seus pecados que o separam do Criador, pede perdão a Deus, acredita, confia na palavra de Deus que em Jesus existe salvação e encontra esta paz. Esta é a mensagem que nós temos que transmitir. O que nós hoje precisamos, como crentes em Cristo, fazer é, para nós mesmos, descansar no poder de Deus. Saber que não há motivo para estarmos em pânico, nem há motivo para ficarmos desesperados. Há motivo, sim, para nós confiarmos no Senhor, que nos protege em todas as circunstâncias e que, para aqueles que eventualmente pertencem ao Senhor e que podem chegar à situação de encarar a passagem deste mundo para o outro, também não existe motivo para desespero, porque nós descansamos no poder do Senhor nesta vida e descansamos no seu poder na outra. É momento daqueles que são de Deus e que conhecem o Senhor Jesus Cristo e que têm a segurança da paz com Deus. É momento de nós usarmos esta ocasião e esta oportunidade para dizermos às pessoas que o que mais necessitam não é da cura ou de uma proteção absoluta, não é de mais um produto que possa desinfetar as suas mãos ou de uma máscara que provavelmente nem vai proteger, mas que precisa sim, em primeiro lugar, descobrir como é que pode viver em paz com Deus. E então, seguir as orientações, as instruções, sim, que devemos seguir para poder evitar alguma fonte de contaminação. Que, para cada um de nós, neste momento de angústia e de circunstância, em que o mundo parece estar muito preocupado, é momento de nós passarmos esta noção, transmitirmos esta paz
e podermos passar aquilo que é a nossa necessidade maior. O que nós precisamos é de estar em paz com Deus. O que nós precisamos agora é de o procurar. E por isso nós queríamos deixar, antes de terminar este nosso tempo de comunhão juntos, através deste meio de comunicação, de cantarmos ou de lembrarmos a letra tão bonita deste hino que nos fala sobre falar com Deus é o que preciso. Que bom é saber que nós podemos falar com Deus em qualquer situação. Não precisamos vir necessariamente ao local de culto para fazer isso. Em casa, mesmo que fiquemos limitados à nossa realidade doméstica, nós podemos sempre falar com o Senhor. E é isso que nós precisamos mais e é a tranquilidade que Ele nos traz, que vai fazer a diferença nas nossas vidas e vai nos ajudar a testemunhar. Vamos terminar este nosso tempo juntos falando com Ele, rogando a sua bênção e a sua presença nas nossas vidas. Querido Pai, nós te louvamos porque Tu és um Deus presente em todas as circunstâncias e te agradecemos pela paz que nós podemos encontrar em Ti. Obrigado porque Tu estás connosco, quer estejamos presentes no salão de cultos ou nas nossas casas, e nós te rogamos, Pai, que a Tua paz possa encher os nossos corações, dar-nos a tranquilidade de saber que descansamos no Teu poder, saber que recebemos de Ti aquilo que mais precisamos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos sal e luz nesta hora. Que, como os Teus filhos, nós possamos transmitir aos que estão à nossa volta a tranquilidade e a paz dos que confiam em Ti. Protege, Senhor, o Teu povo e usa a Tua Igreja para ser a luz no mundo nesta ocasião. Que nós possamos fazer também a diferença, abençoando com esta paz e esta harmonia aqueles que estão ao nosso redor. Capacita-nos, Senhor, para sermos instrumentos nas Tuas mãos, de bênção para o mundo nesta hora de angústia em que as pessoas estão tão preocupadas. Obrigado, Senhor, porque nós podemos desfrutar desta paz aonde quer que nós estejamos. Abençoa o Teu povo e usa-nos, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Nós Te pedimos isto, no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, irmão, por estar connosco. Se desejar assim, logo mais às 18h30 estaremos novamente juntos. Estes vídeos, além de serem transmitidos na hora habitual de culto, estarão disponíveis para que o irmão possa assisti-lo em outros horários e também compartilhar para alguém que o irmão entenda que possa ser beneficiado. Que a paz do Senhor possa estar com todos nós.